Muito bem, pessoal, eu estou aqui na área 2 da agrofloresta. É a área dedicada ao cultivo de palma forrageira em meio a algumas arbóreas. E eu estou aqui para tirar a dúvida de um dos inscritos do nosso canal. Aproveito, inclusive, para dizer que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para os vídeos, você pode fazer como o nosso amigo, não vou lembrar direito o nome, mas se não me falha a memória, é o Rian Riley. Ele me falou e me pediu que eu falasse um pouco acerca da palma, o período de plantio da palma forrageira, né? Então nós sabemos que aqui no Nordeste, a palma forrageira ela é de extrema importância para a alimentação dos rebanhos, em se tratando do rebanho bovino, do rebanho caprino, do rebanho ovino e assim por diante. Lembrando que um dos principais problemas históricos, inclusive, que ocorreu na produção, no cultivo da palma forrageira, foi a praga da cochonilha do carmim. Porém, antes da cochonilha do carmim, nós já enfrentamos outros problemas, como por exemplo a cochonilha de escamas, né, que é caracterizada por uma escama que se forma por cima da raquete. A raquete o que é, João Paulo? É a folha da palma, né? E aí essa cochonilha, ela impede a absorção da luminosidade, né, e consequentemente reduzindo a fotossíntese, prejudica o desenvolvimento da planta. Além disso, suga a seiva, né, e promove o declínio da planta. Muito mais forte do que a cochonilha de escama veio a falsa cochonilha do carmim, né? Que por algum tempo foi dito que ela chegou aqui acidentalmente. Não se sabe ao certo como foi a chegada da falsa cochonilha do carmim aqui no Brasil. O que se sabe é que ela ainda existe e eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a cochonilha do carmim, ou melhor, a falsa cochonilha do carmim. Por que a gente diz falsa? Porque existe a verdadeira. A verdadeira produz o carmim, um tecido, aliás, uma tinta de tecido muito largamente utilizada ali pelo México, por exemplo. E essa daqui, ela é parente da cochonilha do carmim. Veja que ela até libera uma substância colorida, né, da cor de carmim. Vocês conseguem ver aí, ó. E o que é que acontece? Essa daqui, muito embora ela produza esse líquido carmim, ela agride a planta e mata. A verdadeira cochonilha do carmim, a legítima, ela sobrevive com a planta e ela vive numa situação onde ela não impede a vida da palma, né? O que não acontece com a falsa cochonilha. Esse inseto aqui é praga, é prejudicial para as lavouras. Mas não foi isso que o nosso amigo Rian pediu. Não foi isso. Peço até desculpa se eu estiver errando o nome dele. Portanto, a partir do momento eu vou falar até um inscrito, né? Então foi isso que o inscrito nos pediu. Não foi isso, melhor dizendo, que o inscrito nos pediu. Ele sugeriu que eu trouxesse aqui no canal a abordagem acerca dos problemas encontrados nesse período chuvoso, quando se deseja propagar essa planta aqui, a palma forrageira. Primeiro lugar, nós precisamos entender que não existe só uma espécie de palma e dentro das espécies não existe somente uma cultivar de palma, existem várias. As três principais espécies utilizadas na alimentação animal, espécies de palma, é essa, que é a palma comum, né? Que ela é suscetível à cochonilha do carmim e à cochonilha de escama. Foi essa espécie aqui que sofreu amplamente com o avanço da cochonilha do carmim. Então foi essa espécie que durante muito tempo predominou e alimentou os rebanhos aqui na nossa região nordeste do Brasil, né? Então essa é a primeira espécie e a mais amplamente conhecida. Com o avanço da cochonilha do carmim no começo da década passada,
trouxeram outras variedades, ou melhor, outras espécies. E uma delas que foi bastante disseminada foi a palma orelha de elefante. Dentro dessa espécie existem duas variedades, a variedade com espinho e a variedade sem espinho. Aquela variedade com espinho não foi bem apreciada pelos animais. O espinho da palma orelha de elefante ele é extremamente forte e agressivo. Em contrapartida, aquela palma orelha de elefante que não tem espinho, ela é ideal para a alimentação do gado, para a alimentação dos animais, né? Seja in natura ou seja em menor quantidade na questão do farelo. O farelo, inclusive, pode ser utilizado para alimentação em granjas de aves, suínos. Vocês podem ver aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, né? Então veio essa. E depois nós tivemos mais outra espécie, que é parente desta daqui. É a palma doce. Aí nós temos a palma doce da variedade gigante e a palma doce da variedade pequena. Qual é a diferença? Como o nome já diz, é o tamanho, né? Essas palmas doces, elas foram utilizadas mais para alimentação de rebanhos de gado pequeno, ovinos e caprinos. Vale dizer que o percentual de proteína dessas espécies de palma é muito similar e tem dado um resultado similar. O que muda é a apreciação por parte dos animais para com cada tipo de palma. Mas o nosso inscrito aqui no canal, ele nos pediu a seguinte informação: como que eu vou saber plantar? Como que eu não vou ter problema com palma, com o plantio da palma, se está chovendo bastante? Em primeiro lugar, meus amigos, melhor dizendo, caros inscritos, vocês têm que compreender as características do solo onde vocês pretendem inserir o cultivo de palma. Se vocês têm um solo argiloso, vocês vão ter que ter cuidado com a quantidade de água que esse solo vai reter. Além disso, vocês têm que levar em conta a questão da quantidade de matéria orgânica presente no solo. Quanto mais matéria orgânica estiver presente no solo, mais propenso vai ser que a palma ela desenvolva algumas doenças fúngicas e bacterianas, sobretudo quando a folha está no processo inicial de propagação, isto é, logo depois do plantio. Então, na dúvida, você observa, faz esse estudo acerca da quantidade de matéria orgânica presente no solo onde você pretende fazer o plantio de palma. Você fez essa análise do solo, você vai levar agora em consideração qual a espécie. Meu amigo, se você for usar a palma doce, você tem que ter bastante cuidado com a propagação de fungos. Esses fungos eles podem ser drásticos na hora da propagação da tua plantação de palma. Porque uma vez infectando uma raquete, ele pode rapidamente se espalhar. E a palma doce, que é extremamente suscetível a esse tipo de doença, rapidamente vai ter um número de mortes de plantas muito exagerado, né? Então, se você tem a pretensão de cultivar a palma doce, cuidado com essas doenças, sobretudo a podridão. Vou lhes mostrar aqui essa pequena raquete. Deixa eu ver, deixa eu ajeitar a imagem. Essa raquete aqui, ó, veja. É uma plantinha de palma, ela está pequena, ela está na segunda raquete. Mas a raquete inicial, pela qual foi feita a propagação, é essa daqui, ó. Vou arrancar para você ver melhor, ó. Ela sofreu a questão da podridão. Essa espécie aqui é a palma comum, a palma que, como eu disse a vocês, que foi mais disseminada aqui pelo Nordeste. Ela resistiu, mas repare que uma boa parte da raquete inicial morreu. Consequentemente, quantas outras raquetes deixaram de existir aqui? Então, essa palma aqui que foi vítima dessa doença, ela tem apenas duas raquetezinhas formadas, que são essas aqui. A palmeira vizinha, a planta vizinha que foi plantada no mesmo tempo, que não sofreu ataque do fungo,
ela já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raquetes. Então, para vocês verem a importância. Tem gente que pensa assim, porque não mata, não tem problema. Não tem problema, mas vai atrasar o desenvolvimento geral da planta e, consequentemente, vai gastar mais tempo para que você tenha um retorno na sua plantação de palma. Aqui eu trouxe outra raquete para mostrar para vocês, deixa eu ver como é melhor, é complicado gravar e falar, né? Pronto, assim, veja, essa podridão aqui, ela começa das bordas para o centro. Ela já indica não necessariamente que é uma podridão provocada por fungos, mas sim pelo ataque da cochonilha do carmim, que sugou a planta até ela perder toda a sua seiva e começar a morrer das extremidades para a base. Então essa é a diferença. A podridão fúngica, ela ocorre da base para as extremidades. A podridão ocasionada por pragas, ela ocorre das extremidades para a base. Eu diria para vocês que pretendem plantar palma nessa época chuvosa, que em primeiro lugar vocês, como eu disse anteriormente, façam uma análise do solo, façam uma análise da área. Que análise é essa? É uma análise química? Não, não necessariamente. Nós aqui não estamos falando de nutrição. Poderemos até falar depois. Tem muito assunto de nutrição que a gente precisa entender de palma para poder a gente fazer um plantio, né? Mas o assunto aqui é pragas e doenças, principalmente doenças, né? Então a análise de solo que eu digo aqui é a questão da matéria orgânica. Quanto de matéria orgânica tem no meu solo, como é a característica físico-química do meu solo, né? Então, tendo feito essas análises, eu estou pronto para partir para a questão da coleta das raquetes. Escolhi a espécie, beleza, é palma doce, vou ter que ter cuidado. É palma comum, vou ter que ter cuidado. É palma orelha de elefante, também vou ter que ter cuidado. Lembrando que a orelha de elefante, ela é mais resistente, bem mais resistente a essa questão da podridão. Mas vocês têm que ter cuidado mesmo assim, porque se trata de um cacto e esses fungos geralmente eles infeccionam, eles contaminam todas as palmas, não necessariamente apenas um tipo. Veja aqui, essa daqui morreu por completo, né? Então, dando continuidade, você chegou na época já fez essas outras análises, vamos agora coletar as raquetes. Você vai selecionar raquetes medianas, nem as grandes demais, nem também aquelas pequenas demais. As pequenas elas não vão ter capacidade de desenvolverem-se rapidamente. Consequentemente, se você tem pressa, se você tem animal para alimentar, você sabe que os bichos não esperam, né? Então, se você tem pressa, você não vai utilizar uma palma pequena demais. E a grande demais, ela vai ter, consequentemente, mais seiva. Se tem mais seiva, tem mais umidade. Se tem mais umidade, consequentemente, vai ter mais propensão, vai ter mais alimento disponível para os fungos e bactérias que podem vir a colonizar e apodrecer aquela palma. Então, nesse sentido, você vai utilizar-se preferencialmente de raquetes intermediárias no tamanho. Agora, se você não tem, inclusive tem um dos vídeos aqui do canal que fala de palma, né? Se você não tem raquete suficiente, você precisa dividir, aí o manejo tem que ser mais cuidadoso ainda. Vou lhes mostrar aqui uma palma fruto da poda natural aqui na agrofloresta. Veja, a extremidade aqui, ó, que ficou exposta, ó, ela tá com podridão aqui, ó. Não tenho dúvida que isso aqui, ó, tá totalmente colonizada. Então, se acontecer aqui, ó, na base, essa raquete toda morre. Eu perco a planta de palma, mas como ocorreu aqui em cima, ela não vai morrer, mas vai atrasar a emissão de novas raquetes e, consequentemente, do desenvolvimento. Aqui a palma vizinha do mesmo jeito. Não sei se vocês estão vendo aí, porque é complicado gravar e falar ao mesmo tempo. Mas o que é que acontece? Se você vai dividir ou se você não vai dividir, o manejo é de extrema importância para o sucesso da tua plantação de palma.
você já fez a seleção, colheu as palmas intermediárias. O que é que você vai fazer agora? Você vai guardar, acondicionar tudo junto? Não, você vai espalhar, preferencialmente num espaço coberto, mas que não tenha umidade em excesso. Né? Você vai cobrir porque se ela estiver também no sol, ela vai queimar, e não é interessante que você queime as raquetes que você vai utilizar para a propagação, né? Então você vai deixar essas plantas, essas raquetes, melhor dizendo, espalhadas pela uma área coberta, para que ela perca umidade, né? Para que ela perca umidade até quando... Aí você vai me pergunta, mas quando que eu vou saber que ela está no ponto? Depende muito, como eu disse a vocês, se tiverem escolhido uma raquete intermediária, 15 dias, 22 dias, você pode também estar fazendo o sistema, se você tiver condição de mão de obra, você pode estar fazendo o revezamento. Pode colocar ela no sol, vamos supor, 2 horas de manhã. Agora é claro, tem que virar, como eu disse, para não queimar, né? Eu estou caminhando aqui para chegar até perto do pé de palma doce que eu tenho aqui na agrofloresta para a gente concluir nosso vídeo. Então depois do tempo que você gastou, que você usou para fazer a redução da umidade, veja, aqui é um pé de palma doce, olha que coisa bela, né? Então, essa aqui que é utilizada para caprinos e ovinos, né? Então você vai, depois que ela perdeu aquela umidade em excesso, você vai se certificar que aquela parte que você cortou, geralmente é aqui na base, né? Aqui, geralmente se corta aqui. Você vai se certificar se já cicatrizou. Fica uma mancha meio cinzenta quando está cicatrizando. Tanto se for para um corte de uma raquete única, quanto se você tiver feito a divisão de raquetes, você tem que analisar se esse corte aqui de divisão, se ele também já cicatrizou. Tendo averiguado que já cicatrizou, você vai esperar um dia, uma semana que ela esteja com mais incidência de sol do que de chuva, e aí nesse momento você faz o plantio da sua palma. Quando tiver menos água no solo, quando tiver menos água na raquete. Nada de pressa, nada de vexame, como nós dizemos aqui, para plantar a palma durante a chuva com muita umidade na raquete. Se você plantar, certamente você vai ter problemas, sobretudo se o teu solo tiver muita matéria orgânica, sobretudo se a tua raquete tiver muita água. Então se liguem nessas dicas, espero que tenha sido bem útil para todos vocês. Peço que compartilhem se porventura tiverem achado importante. E como eu disse já aqui anteriormente, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, que eu tenho abordado bastante, é a agrofloresta. Mas como se vocês passearem no meu canal, vocês vão ver que tem outros temas. E se caso vocês desejarem que eu venha a abordar esses outros temas, é só entrar em contato e deixarem essa sugestão, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.